TV Portal HD, 24 horas ligada em você. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um programa Mundo Pet que está começando. Já agradeço o carinho da sua audiência e quero saber se você está nos seguindo em nossas redes sociais. O Instagram do Mundo Pet está recheado de dicas para você, mamãe de pets. O programa de hoje está começando. Doenças renais em cães e gatos é mais comum do que você imagina. Esse é o tema que nós abordaremos no programa Mundo Pet de hoje. Quem vai estar conversando com a gente é o Dr. Gevaelso Olímpio. Primeiramente, a gente agradece a sua participação, é sempre importante e é o que a gente busca, sempre ter pessoas aqui no programa que abracem essa causa, que de fato sejam veterinários por amor. E é o caso do nosso convidado de hoje. Obrigado, Ana Carla. Obrigado pelo convite, fico muito agradecido por ter convidado aqui para prestigiar o momento. Para começar o nosso bate-papo de hoje, primeiramente, por que os pets, eles são tão suscetíveis a desenvolver problemas renais, principalmente os gatos? Bom, os pets no geral podem desenvolver doença renal. Os gatos em específico, eles desenvolvem essa doença mais facilmente, principalmente pela questão da ingestão de água. A gente sabe que gato ele não tem o costume de ingerir uma grande quantidade de água. Além disso, eles possuem uma diferença em relação à anatomia deles. Os gatos possuem menos quantidade de néfrons. Tá, mas o que é o néfron? O néfron é a menor unidade funcional do rim. E ele vai servir para filtrar o sangue. É de conhecimento geral que o néfron, que o rim, ele serve para filtrar o sangue e tirar todas as toxinas que estão na corrente sanguínea. Os gatos, eles possuem menor quantidade de néfron. Então, quando ele é acometido com alguma patologia, ele acaba adoecendo mais rápido por esse motivo. E é por isso que algumas raças de gatos são mais suscetíveis a desenvolver problemas renais, como é o caso do siamês e do persa. Exatamente. Algumas raças, não só de gatos, mas também de cães, são predispostas a desenvolver uma doença renal. Um dos motivos que estão dessa causa é a causa genética, tá? E aí isso acaba favorecendo que esses animais dessas determinadas raças acabam desenvolvendo essa doença. Problemas renais estão bastante ligados à falta do consumo de água e é o caso dos gatos, que eles não têm essa frequência em estar bebendo água. Por isso que é importante ter vários potinhos ali de água espalhados pela casa. Também, voltado para os cãezinhos que nem sempre gostam de estar ingerindo líquido. Isso. Os gatos em específico, os antepassados dos gatos, na selva, eles não tinham costume de beber água. A maior parte da ingestão de água deles vinha do próprio alimento. Então, assim, hoje o gato ele ainda pensa que ele está na selva, sabe? E a gente tem que oferecer, além de uma grande quantidade de água, alimentos que possuem uma grande quantidade de água também. Nos casos patê, sachê, esses alimentos com grande quantidade de água vão favorecer e vão melhorar a ingestão hídrica deles, tá? Também em relação aos gatos, na selva, eles gostavam mais de beber água corrente. Não sei se você já percebeu, você tem vários gatos, Tem só 8 gatos. Mas não sei se você já percebeu, o gato gosta de beber água na torneira. Justamente por esse motivo, porque eles gostam mais de beber água corrente. Então, para favorecer uma melhor ingestão hídrica desses animais, a gente pode estar comprando aquelas fontes de água que faz que a água fique em movimento. Fique sempre em movimento. Exatamente, que traz um interesse de maior ingestão hídrica, além da alimentação úmida, que é mais indicado para os gatos. Preciso comprar uma fontezinha dessa, porque a Chanel, que é a minha gatinha pretinha, ela até já apareceu aqui no programa. Eu abro a torneira da pia, ela sobe, fica bebendo água, eu tenho que esperar ela bebendo água para poder depois fazer a utilização da pia. No caso do sachê, é sempre importante adicionar mais um pouquinho de água dentro, para poder estimular que o gatinho ou o cãozinho venha consumir mais água. Exatamente. A gente sempre favorece essa ingestão hídrica através da alimentação, evitar a ração seca.
Se possível, se quiser, só alimentar com sachê, tá? É algo interessante porque no Brasil nós somos muito meio que crucificados por isso, porque nos Estados Unidos, esses países de fora, essa alimentação seca não existe. É apenas a alimentação com patê, sachês, apenas esses alimentos realmente líquidos. Então, no Brasil, que as pessoas têm esse costume. Agora, falando mais dos cachorrinhos, quais são as raças ali mais propícias a desenvolver esses problemas renais? São várias. Shih Tzu, Chow Chow, Rottweiler. Várias raças são predispostas, principalmente por uma questão genética, de desenvolver a doença renal, tá? Também existem algumas raças que possuem uma certa diferença anatômica. No caso do Shih Tzu, ele tem um rim um pouco diferente dos outros cães e isso também favorece a predisposição a desenvolver uma doença renal. Mas não quer dizer que seu animal, por ser Shih Tzu ou por ser Rottweiler, que ele vai ter a doença. Mas ele é mais predisposto. Então, o importante nesses casos, Ana Carla, é sempre estar fazendo consulta com o médico veterinário, tá? Fazendo exames periódicos, pelo menos a cada 6 meses, para saber se tá andando tudo bem, se o rim desse animal está filtrando devidamente, fazendo exames de sangue, urinálise, tá? Sempre avaliando o animal para saber se ele está bem fisiologicamente. Por isso é sempre importante você estar levando o seu pet, o seu gatinho, o seu cachorro no médico veterinário. E aqui em Imperatriz, a clínica Ultravet está pronta para atender o seu pet. Lá você vai encontrar consultas, vacinas, medicamentos, internação, odontologia, ultrassom, ozonioterapia, que é uma exclusividade aqui de Imperatriz. A doutora Leidiane Oliveira, que é especialista em felinos, você vai encontrar também apenas na clínica Ultravet, que fica localizada na Rua Amazonas, número 705, aqui em Imperatriz. Voltando ao nosso bate-papo, porque a gente precisa dar aquele recadinho para quem está nos acompanhando, essas doenças renais têm aí as suas subdivisões, que é a doença renal crônica. O que vem a ser a doença renal crônica? Bom, o que é a doença renal crônica? A doença renal crônica, ela surge a partir de várias lesões que vão acontecer no rim, tá? Ela pode acontecer porque o animal já é predisposto a desenvolver aquela doença. Ele já nasceu também, ele pode ter nascido, ou seja, uma doença de origem congênita, ou também ele teve alguma doença de base que acabou lesionando esse rim dele e desenvolvendo a lesão renal, a doença renal crônica, tá? Ela tem cura? Bom, quanto à doença renal crônica, ela não tem cura, ela tem controle. Quando eu atendo um animal com doença renal crônica, é a primeira coisa que eu costumo explicar para o tutor. Olha, seu animal, ele é um doente renal. Dependendo dos exames que eu fizer dele, eu vou mostrar em qual grau de doença renal ele está. Existem 4 estágios: grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, que é o pior grau de doença renal. O que costuma aparecer é o grau 2, tá? Que o animal tem, dentro da função renal, ele possui 60% de lesão renal, tá? Mas o animal ainda pode viver normalmente, tá? Quais são os sintomas que o animalzinho ele pode estar apresentando? Bom, dentro da doença renal crônica e dependendo do estágio da doença, ele pode apresentar polifagia ou polidipsia, que quer dizer ele está bebendo muita água, está urinando bastante, animais com a urina muito clara. Às vezes também, dependendo da causa base, ele pode apresentar hematúria, o que significa urina com sangue, tá? Ele pode apresentar um hálito urêmico, que significa um hálito fedorento mesmo, urina fétida, tá? Ele também pode estar apático, fraquinho, com emagrecimento progressivo. Esses são alguns sinais da doença renal crônica, tá? No caso, a doença renal crônica, ela não tem cura, mas ela é controlada, que é a base da alimentação, medicamentos. Dependendo do estágio também, mas o principal tratamento é o controle, tá? O nosso objetivo é parar a progressão da doença renal, né? No caso, a gente utiliza medicações específicas para o controle da pressão renal, para o controle da quantidade de urina que esse animal vai liberar, tá? A gente utiliza a alimentação específica para esse animal, então a gente pode estar encaminhando ele para um nutricionista veterinário
tá? Ou também a gente já pode estar prescrevendo algumas alimentações que já tem no mercado só para doentes renais, tá? O bate-papo tá ótimo, muitas questões sendo esclarecidas sobre esse tema, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial. Eu sou Leidiane Souza, a única médica veterinária com especialização em felinos em Imperatriz. Aqui na Ultravet você vai encontrar anestesia inalatória, temos um laboratório completo, serviço de ozonioterapia, temos um centro cirúrgico completo. Aqui na Ultravet temos um pet shop completo, onde você encontra acessórios, medicamentos, tudo de mais sofisticado para o seu pet. A povoação fundada por Frei Manuel Procópio se transformou na cidade portal da Amazônia, princesa do Rio Tocantins, capital da energia. É nossa imperatriz. Fazemos parte dessa história. A Júpiter foi pioneira na época da internet discada e via rádio. E agora sua rede é 100% fibra óptica. Outra velocidade, canais de TV e suporte técnico é com a Júpiter Internet, conectando pessoas desde 1997. E o final do ano chegou, hein, Cândida Maria? E como chegou? E chegou com tudo e com muitos prêmios, Divina Brito. Olha só, o Natal já está aí batendo na nossa porta e a TV Portal Ativo HD vem recheada de promoção, meus amores. É o show de prêmio da TV Portal HD. Como é que faz para participar, Cândida Maria? Basta apenas comprar nas lojas, que são muitas lojas credenciadas com selo, meu amor, top, cupons, preencher, comprar acima de R$50 e ó, concorrer e correr pro abraço, porque bebê. É muita premiação, porque nós somos diferente das iguais. Toda mulher precisa cuidar da sua autoestima. Eu te convido a conhecer Nai Barbosa, a Casa da Beleza. Dispomos das técnicas mais modernas de alongamento de unhas, manicure e pedicure, cabelo, extensão de cílios, design de sobrancelha e muito mais. Nai Barbosa, a Casa da Beleza, porque se não for pra você arrasar, a gente nem faz. Rua Godofredo Viana, 1145, Centro, entre Aquiles Lisboa e Benedito Leite. WhatsApp 98198-7407. Mundo Pet de hoje está de volta e eu agradeço o carinho da sua audiência. Já está acompanhando o nosso Instagram, é @mundopet.webtv. Me siga também no meu Instagram pessoal. O Instagram do Portal Ativo também está na tela para você nos acompanhar. Tem o TikTok, tem página no Facebook. Estamos em todas as plataformas que você nos procurar. Lá você vai encontrar o Portal Ativo ou o Mundo Pet. Tem um recadinho para você, tá chegando o final do ano, também janeiro já está se aproximando e agora no final do ano a gente sempre quer fazer aquela camisa personalizada para a família e eu indico para você a Visual Art, que é onde você vai fazer abadás, fardamentos, tudo isso você vai encontrar na Visual Art aqui em Imperatriz, que fica localizada na rua João Lisboa, ao lado do shopping Tocantins. Dando sequência no nosso bate-papo de hoje, no primeiro bloco a gente conversou com o Dr. Jaivaelso Olímpio sobre a doença renal crônica e agora nós vamos trazer e tirar as dúvidas sobre o que é a doença renal aguda. Bom, como o próprio nome diz, Carla, doença renal aguda é aquela que vai ocorrer mais abruptamente, tá? A doença renal aguda, ela costuma acontecer principalmente quando tem uma causa base. É de conhecimento geral que existem algumas doenças infecciosas, por exemplo, o calazar, que é a leishmaniose, a leptospirose, a erliquiose, que é a doença do carrapato, que podem causar a doença renal aguda. Essas doenças, elas causam lesão renal e por isso que é importante ter o acompanhamento correto e os exames, tá? Para a gente saber se no corrimento dessa doença está tendo algum tipo de lesão, tá? E aí essas doenças causam destruição daquelas unidades básicas do rim, no caso que é o néfron, tá? A doença renal aguda e a crônica, quais as diferenças entre as duas? Bom, a doença renal crônica, ela pode surgir a partir da doença renal aguda. Então, digamos que tem um gatinho que está doente, ele está, por exemplo, com FeLV, que é a doença causada por um vírus,
né, que é bem comum aqui em Imperatriz, inclusive. E esse vírus acaba lesionando esse rim. E quando essa doença ela se estende, o animal ele tenta se recuperar daquilo, ou seja, o rim tenta se recuperar. Todavia, o néfron, o rim, ele não tem uma capacidade de regeneração tão boa quanto os outros órgãos que a gente tem, no caso o fígado. E aí a unidade básica, que é o néfron, ele acaba não conseguindo se regenerar. Com isso, a quantidade de néfrons que nós temos, no caso o gato tem e o cachorro também, acaba diminuindo. E aí o animal passa a ser um doente renal, por causa da perda da quantidade de néfrons que ele tem. Vamos agora aqui a algumas dúvidas. Na doença renal aguda, a anemia é causadora, né, da doença. Já na doença renal crônica, a anemia é uma consequência do quadro. Bom, na doença renal aguda, pode acontecer a anemia, principalmente pela causa base, né? Por exemplo, a erliquiose, ela pode causar anemia, a leishmaniose, a FIV, a FeLV, podem causar anemia. Na parte da doença renal crônica, a anemia ela vai acontecer porque o rim também é responsável pela parte hormonal do corpo. No caso, ele produz um hormônio chamado eritropoetina. Essa eritropoetina que fazem com que as células vermelhas sejam produzidas pela nossa medula óssea. Então, por isso que a doença renal crônica causa a anemia. O animal acaba ficando anêmico por causa dessa deficiência de eritropoetina, que é produzida pelos rins. Na doença renal aguda, pode ocorrer o aumento do tamanho dos rins? Sim, principalmente porque esse rim vai estar inflamado. E quando esse rim inflama, ele acaba aumentando de volume. Porque a causa da inflamação em si, quando a gente, por exemplo, machuca o braço, tem uma lesão no braço, essa região aumenta de volume, né? Ela fica inflamada. E o rim não muda. Em relação aos rins não muda. Esse rim inflamado, ele aumenta de volume, principalmente na doença renal aguda. E esse é um dos sinais que a gente encontra na ultrassonografia abdominal. Quando a gente faz a ultrassonografia, a gente percebe que o rim está com um tamanho aumentado, ele está dilatado. No caso da crônica, há uma redução do rim. Exatamente. Por que há essa redução? Por causa da diminuição da quantidade dos néfrons. Esses néfrons, eles acabam morrendo e no local dele acaba cicatrizando. Quando há uma cicatrização daquela região, essa região acaba contraindo. Quando a gente corta o braço, por exemplo, tem uma lesão no braço, um corte, vocês percebem que o corte, ele acaba contraindo, né? A cicatriz contrai. Isso acontece também nos rins e por isso que anatomicamente, que a gente visualiza por meio de exames de imagem, esse rim acaba diminuindo de tamanho. E a alimentação é de extrema importância ali, de ser balanceada para estar no tratamento dessas doenças. Sim, com certeza. Porque o rim, além de ser filtrador, ele tem a capacidade de reter alguns nutrientes. No caso, o sódio, o potássio, o magnésio, o fósforo. Essas alimentações são específicas para esses doentes renais e elas possuem uma menor quantidade de alguns nutrientes que podem trazer prejuízo. Então é por isso que é importante sempre alimentar o animal doente renal ou com uma alimentação balanceada, que é feita pelo nutricionista veterinário, ou por uma alimentação ou por rações mesmo que estão disponíveis no mercado. Lembrando que é sempre mais interessante, principalmente para os gatos, alimentações renais úmidas, no caso patês e sachês. A desidratação se desenvolve em animais com doenças renais crônicas devido ao consumo inadequado de água? Também. Ela se desenvolve devido ao consumo inadequado de água, mas a desidratação, Ana Carla, ela acaba sendo a consequência da doença renal, já que esse rim não está conseguindo filtrar. Então, o sangue que chega nesse rim, ele é liberado, ele vira urina, mas só que numa quantidade exacerbada. Então, ele não consegue, por exemplo, segurar a quantidade de água no nosso corpo e no corpo dos animais também, tá? Um exemplo disso que eu te dou é, por exemplo, você está numa situação
de sede, você está com sede. O primeiro estímulo que você tem é de beber água. Mas caso você não tenha esse recurso, o que o rim vai fazer? Ele vai diminuir a sua quantidade de urina e vai devolver para o seu corpo, certo? No doente renal não acontece isso. Ele acaba liberando a urina em excesso, a quantidade de água do corpo em excesso, e o animal acaba desidratando. A doença renal em específico, tanto a crônica quanto a aguda, o tratamento dela, como é que é realizado? Bom, na doença renal aguda, a gente procura a causa base da doença, seja infecciosa, ou seja congênita, ou propriamente anatômica, autoimune, que o animal desenvolve ali, tá? E a gente trata procurando isso, né? Na doença renal crônica, a gente procura, a gente faz o estadiamento do paciente, né? E fazendo o estadiamento, a gente direciona para o tratamento correto. Alguns animais precisam de fluidoterapia, ou seja, soro, precisam de uma de uma alimentação diferenciada, outros precisam de tratamento quanto à pressão arterial, porque os rins também são responsáveis pelo controle da pressão arterial e pode ser tanto com uma pressão baixa ou uma pressão alta, pode ocorrer por causa do rim, ou a gente pode estar tratando alguma causa hormonal. Algumas doenças renais podem causar distúrbios hormonais, então é por isso que a gente faz vários exames para a gente estadiar corretamente o doente renal e fazer o tratamento específico para ele. Dicas para os nossos tutores aí estarem sempre atentos, melhorando essa ingestão de água e evitando doenças renais aí nos nossos pets. Com certeza, e sempre estar observando a coloração da urina, tá? Se o seu animal já tem uma raça predisposta, sempre está levando ao médico veterinário. Se ele não for predisposto, levar também, que é muito importante, tá? E sempre oferecer água para o seu animal, tentar aumentar a ingestão hídrica, colocando água gelada, é interessante, alguns animais gostam, colocando gelo ali dentro da água. Para os gatinhos, comprar uma fonte, né, Ana Carla, que tu vai comprar. Viu? Pretendo. E alimentações úmidas, é sempre interessante, tá? A gente agradece a sua participação. Nada, foi um prazer. Sempre importante receber pessoas que são apaixonadas pela causa. Deixa aquele recadinho para o pessoal de casa, como é que pode estar melhorando a qualidade de vida do seu pet, não apenas relacionado a doenças renais. Bom, dando atenção para eles. É muito importante dar atenção para o seu animal. Existem várias doenças que podem acontecer porque o animal não está tendo a devida atenção. Doenças até psicossomáticas, isso pode acontecer, que pode desenvolver algum quadro de doença, uma queda da imunidade. É preciso também sempre levar ao médico veterinário, pelo menos a cada 6 meses, para fazer consultas de rotina. Sempre vacinar o seu animal periodicamente, corretamente. Utilizar coleiras repelentes para evitar, né, o mosquito da leishmaniose, que o animal não seja picado, tá? Sempre vermifugar, fazer toda a prevenção do seu animal para que ele seja bem cuidado e não ocorra qualquer tipo de doença que pode, né, prejudicar a vida dele. Gente, e eu tava vendo essa última semana, né? Eu sigo muita página de gatos no Instagram e eu vi um vídeo no qual a moça explicava que quanto mais você grita com seu gatinho, olha, dica do Mundo Pet de hoje, quando você grita com o seu gato, porque ele tá bagunçando, ele tá fazendo alguma coisa, isso estimula ele a continuar fazendo aquilo, porque ele tá tentando justamente a atenção do tutor. Então, se você está gritando com ele, você está dando atenção para ele, então é aí que ele vai bagunçar mais ainda. Então, não grite com o seu pet, tá bom? Trate ele bem. Não pode gritar com o animal, não pode bater no seu animal. Por favor. Essa é a dica de hoje do Mundo Pet. Chama a atenção assim, por favor, não faça isso, que ele vai entender. Você replique é que nem criança. O Mundo Pet volta já. Eu sou Leidiane Souza, a única médica veterinária com especialização em felinos em Imperatriz.
Aqui na Ultravet você vai encontrar anestesia inalatória, temos um laboratório completo, serviço de ozonioterapia. Temos um centro cirúrgico completo. Aqui na Ultravet temos um pet shop completo, onde você encontra acessórios, medicamentos, tudo de mais sofisticado para o seu pet. Pioneira há 40 anos na cidade de Imperatriz, a Escola Coelho Neto tem se destacado pelo seu ensino e metodologia diferenciados, pois associam a teoria e prática para uma aprendizagem completa, além do melhor custo-benefício do mercado. Salas adaptadas com livros digitais, biblioteca com acervo completo, laboratório de anatomia e bioquímica, sala de informática, quadra poliesportiva, sala maker e metodologia de projetos socioemocionais. Com essas formas de ensino, é possível ter uma desenvoltura crítica e um olhar voltado para o social. Join school that offers bilingual projection in English language. Escola Coelho Neto, o caminho é este. Toda mulher precisa cuidar da sua autoestima. Eu te convido a conhecer Nai Barbosa, a Casa da Beleza. Dispomos das técnicas mais modernas de alongamento de unhas, manicure e pedicure, cabelo, extensão de cílios, design de sobrancelha e muito mais. Nai Barbosa, a Casa da Beleza, porque se não for pra você arrasar, a gente nem faz. Rua Godofredo Viana, 1145, Centro, entre Aquiles Lisboa e Benedito Leite. WhatsApp 98198-7407. Internet de alta velocidade e canais de TV é o que você precisa? A Júpiter tem a solução. Chegou o nosso pacote de 350 mega. Tem instalação grátis, Wi-Fi e 32 canais de TV. Tudo isso por R$ 99,90. R$ 99,90 mensais. Assine via mensagem no WhatsApp ou Telegram no 9988021160 e pague a primeira mensalidade 30 dias após a instalação. Entre em órbita e fique conectado. Júpiter Internet, conectando pessoas desde 1997. Estamos de volta com seu programa Mundo Pet deste sábado. Hoje o tema doenças renais, e a gente sabe que um dos causadores dos problemas renais aí nos nossos pets é a falta do consumo, da ingestão de água. Você vai acompanhar agora 10 dicas de como fazer o seu gatinho consumir mais líquidos. Chegou o momento fofurice do programa de hoje. Vamos! Nadem todos! O que você disse? Vamos, gente! Nadando! Ai, que maravilha! Finalmente esse ser humano me escutou! Ai, era tudo o que eu queria nesta hora! Eu achando que era carne e vi com essa raça mofada! Agora você vai se ver comigo! Não acredito que vocês estão brigando. Eu passo mal quando vejo briga. Sinto muito, mas eu tenho que acertar as contas com esse cara. Não seja sem coração. Você não tá vendo eu passando mal? Tudo bem. Vou deixar pra lá. Caramba. Valeu, amiga. Obrigado por me livrar dessa enrascada. De nada. Ele já foi? Agora esses humanos vão ver. Vou me transformar em um tartaruga ninja e arrombar esta porta. Não jogue esse em mim não, Maria, pelo amor de Deus, pense no nosso amor. Você sabe como uma panela dessa dói na cabeça, Maria? Não faça isso não. Você me deixa com um galo na testa. Por favor, joga essa panela fora, Maria. Vai, joga e vamos ser felizes, mulher. Daqui. Ai, que alívio. Agora fiquem ligados, vejam o que eu vou fazer. Esse é um truque de mestre. Quero ver. É só colocar na cabeça aqui. Tcharam! Cara, tu ficou parecendo um alienígena. O quê? Mais respeito. Ok, papai, vamos embora. Vamos rápido. Estamos com pressa. Sai da frente. Ei, o que você tá fazendo? Isso aqui, ó. Quero alcançar a folha. Mas você é bobo. Olha quanta folha aqui pertinho de você. Dá pra tocar sem nenhum esforço. Não acredito. Esses caras são pequenininhos e a carne deles é maior que a minha. Tá tudo errado. Deixa eu destrocar. Com licença, baixinho. Ai, ele tá olhando. Tomara que não me morda. Sim, mamãe. O que você deseja? Aqui não tem nada, é só uma sacola. Não. Droga. Ainda bem.
E acelerando a minha motonave a toda velocidade. Sai da frente, papai. Sai da frente que eu estou com pressa. Fico o dia todo nesse Facebook, nesse estragando. E não liga pra mim? Ei! Parou. O que foi? O que será aquilo ali? É só um coelhinho, tem perigo não. Eu não confio, vai você na frente. Cara, tu é mole. Deixa comigo. Eu também acho que não vou não. Você disse que era só um coelhinho, agora tá com medo. Deixa comigo, que eu vou na frente. E se ele me atacar? Ai, Deus me livre, vou voltar. Vai, passa. Vai, tu também, vai. Passa, vai. Não quer não, né? Então volta pra lá, vai. Olha que delícia. Dá licença que eu vim primeiro. Tira as patas. Dá licença, é meu. Eita, coceira da pulga do purgatório. Ai, é a minha primeira vez. Tô nervoso. Calma, vamos lá, tentando de novo. Vai, cocôzinho, sai. Eita, é pra sair, não me derrubar. Opa, senti algo escapar. E para você que quer acompanhar o seu pet aqui na telinha da TV Portal HD no programa Mundo Pet, é só estar mandando o seu vídeo em nosso WhatsApp, o DDD 99, o número é o 991936635. O programa de hoje vai chegando aos seus instantes finais, mas antes eu tenho aquele recadinho especial para você que nos acompanha, que é sobre a Clínica Ultravet, que tem profissionais excelentes para estar atendendo o seu pet. A Clínica Ultravet conta aí com a equipe completa para tosa, banhar o seu pet, tratamentos clínicos, ozonioterapia, que é uma inovação no mercado veterinário, para você estar aí cuidando sempre melhor do seu bichinho. A Clínica Ultravet fica localizada na Rua Amazonas, número 705, aqui em Imperatriz. Tchau, meus amores, e até semana que vem. TV Portal HD, 24 horas ligada em você.